Esse é o grande cenário que movimenta os tribunais. E aí, muitas vezes, o pai está desempregado, o pai foge, o pai se oculta, e aí o judiciário ele é um pouco burocrático. Oi, eu sou Jamile Bertquigil, coach de carreira, de vida e orientação profissional. E esse aqui é o Profissional Real. Hoje a gente entrevistou a Carolina Sigolini. Ela é advogada, especialista dos direitos da família. Você pode me dar like, você pode assinar o canal se você gostar, e você pode compartilhar essa informação. Não desiste no meio não. Vai até o final porque tem muita informação legal. Beijo! Antigamente, a pensão alimentícia era um daqueles bichos assim bem cabeludos, né? Na verdade, é o seguinte, você vê que eu sou antiga, né? Porque eu falo antigamente de um jeito assim, tipo... Mas é verdade, eu era pequena e eu lembrava muito de uma coisa assim, se não pagar a pensão, vai preso. Então, é interessante porque assim, não era nem uma questão de seu filho vai morrer de fome, que deveria ser o foco principal, né? Diziam naquela época assim, eu escutava muito isso. A única coisa que vai te levar para a prisão é você não pagar pensão. Me conta como é que está esse cenário hoje, Carol? Continua uma baixaria. A baixaria é uma palavra que melhor define a situação da pensão alimentícia hoje. É tão ridículo a gente falar que isso é um problema, porque não deveria ser. A pensão alimentícia ela tem um único objetivo, que é alimentar aquele que tem fome. E o que eu percebo no cenário da pensão? Normalmente, quem mais sofre são aquelas famílias de baixa renda, onde então tem uma ruptura conjugal. O pai já não... Eu falo pai porque, na prática, é o pai, homem, que acaba sendo acionado para pagar a pensão. Porque quando acaba o relacionamento, fica tudo a cargo da mulher. Então, a mulher cria, a mulher educa, a mulher se lasca. E aí você paga a pensão. E aí o cara vai lá, não consegue pagar a pensão, não paga, não quer ver o filho e tal, acaba sendo acionado. Isso é uma coisa até cultural. Em famílias de classe média, alta, a baixaria, ela gira em torno assim, não, mas 1.000 tá pouco, eu quero 2.000. Essa não é o cenário o cenário que eu gosto de abordar. Eu gosto de abordar da família de classe baixa mesmo, que o filho está lá passando fome, os pais estão brigando, o pai não quer nem saber, e aí muitas vezes a prisão qual que é o objetivo da prisão na pensão alimentícia? Ah, Carol, não é punir como você faz uma prisão penal, então roubei um carro, vou ser preso. A prisão civil do devedor de alimentos, ela tem um único objetivo, que é coagir ele a pagar. Então, por exemplo, você pode se perguntar o seguinte, mas Carol, às vezes o cara está fora da prisão e já não paga. Como é que ele lá na prisão ele vai ter condições de pagar? Isso é um pouco, assim, esquisito de se pensar na prática, mas eu já tive um caso em que eu trabalhei sem custo nenhum, pro bono, que a gente chama, de que meu cliente foi preso por dívida de alimentos. Não pagava a pensão, não tinha condições, estava desempregado. E aí teve que ter uma força-tarefa de familiares e amigos para pagar essa pensão atrasada. E aí, qual é o débito que autoriza a prisão? Até 3 pensões em atraso autorizam a prisão. Isso significa que atrasou um mês, eu já posso pedir a prisão. Ah, Carol, mas a prisão ela é automática? Não, eu peço a prisão, ela não é do nada, e a prisão ela para que a prisão ela seja efetiva, eu tenho que ter tido uma decisão judicial lá atrás que na minha separação falou que eu era obrigada a pagar pensão. Isso não serve para aqueles casos assim, separei só de boca, também é super comum a gente ver, separei de boca, falei para o meu ex-marido, olha, fulano, você me paga R$200 por mês. Aí ele não pagou 200, no mês que vem ele não pagou 200, no outro mês ele não pagou 200, eu vou lá e peço a prisão. Eu não posso pedir a prisão nesses casos. A prisão é decorrente de uma determinação judicial que não foi cumprida. Nesse caso, eu não tenho decisão judicial. Então, a prisão hoje, sim, ela continua sendo a prisão mais efetiva. Nas férias, a gente teve um caso que foi super noticiado do Giba, o ex-jogador de vôlei da seleção.
teve um mandado de prisão expedido por não pagamento da pensão. Ah, Carol, mas ele não pagava? Ele não pagava a diferença. Ou seja, ele foi condenado a pagar R$ 8.000 de pensão, estava conseguindo pagar 6. Ah, faltavam R$ 2.000. Isso foi suficiente para que a mãe do filho pedisse a pensão. Olha, você foi condenado a pagar 8, não 6. Nesses casos, falta um pouco de bom senso, também acaba sendo uma guerra pessoal que só prejudica a criança, né? Mas, em linhas gerais, o que movimenta os tribunais hoje são aquelas famílias que o filho realmente não tem condições de sobreviver e os pais acabam achando que se pagar uma pensão vai ser para a mãe ir para o salão de beleza, para a mãe ir para o bar, ou para a mãe fazer qualquer outra coisa em benefício dela, sendo que a pessoa não sequer se questiona o preço que está o leite, o preço que está o arroz, o preço que está o feijão, e que os R$ 200 muitas vezes não custeiam o básico, o mínimo para aquela criança sobreviver. Esse é o grande cenário que movimenta os tribunais. E aí, muitas vezes, o pai está desempregado, o pai foge, o pai se oculta, e aí o judiciário ele é um pouco burocrático, porque assim, olha, o pai está desempregado, o que eu faço? Aciona os avós. Muita gente não sabe que você pode acionar os avós também. Então, olha, o pai não tem condições, aciona os avós. Ah, não é uma pode? obrigação, pode, não é uma obrigação solidária, mas ela é subsidiária. Então, assim, não tenho condições, o pai sumiu, porque às vezes o pai sumiu e ninguém sabe o paradeiro. Então, você pode acionar os avós. Em que momento você pode acionar os avós? Depois de acionar o pai e mostrar que não tem jeito. Então, acionei o pai, não encontro o pai, não sei o paradeiro, etc. Juiz, chama os avós para responder. Ah, caramba, né? O buraco Coitados é mais desses embaixo. avós. Coitados, os avós também podem pagar o pato. Quando você fala da pensão, existe a pensão que a mulher paga para o homem ficar. Não, ao contrário, né? Se o pai fica com o filho e o pai não está trabalhando, a mãe é acionada a pagar uma pensão se ela trabalha. Existe isso, né? Isso. Existe, eu vou te falar, é um cenário possível, mas não é a regra. Casos que eu tenho, eu já tive casos de pais que ficaram com a guarda para si e para a mãe coube apenas o direito de convivência, então de visita, de passar um final de semana, mas que não foram obrigadas ao pagamento da pensão. Não significa que eu fico com a guarda, você trabalha, você tem que pagar a pensão. Não é necessariamente isso. A pensão ela é fixada como? Ela considera 2 pilares: a necessidade de quem recebe e a possibilidade daquele que paga. Não é comum o pai ficar com a guarda do filho, eu falo que não é comum mesmo, que os números mostram isso, mas nos casos que eu peguei, que o pai ficou com o filho, o pai mesmo fez questão de falar, não precisa me ajudar. O pai tinha uma questão financeira melhor, vivia melhor financeiramente, né? A mãe trabalhava, etc. Mas ele falou o seguinte, não precisa. Você paga aquilo que você quiser, então você pode quer ajudar a comprar roupa, quer fazer um mimo que outro, quer levar jantar, tudo bem. Mas a obrigação fixa, você está dispensada. Então, é muito mais um acordo entre os pais. O que não significa que eu não posso ter um caso de um pai que briga e fala o seguinte, não, eu quero que ela pague. E aí vai ser considerado se a mãe tem condições de pagar, sem prejuízo da sua própria subsistência. Tem, mas não é a regra.